Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos à nossa prece. Amado Senhor Jesus, mais uma vez, querido amigo, em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Que vocês sabem que tem os trabalhos doutrinários de forma presencial, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Quem estiver passando por perto, vem conhecer a gente, serão muito bem-vindos e muito acolhidos com muito carinho. Então, toda quarta nós estamos aqui neste formato, mas também de forma presencial na nossa casa, estudando as mesmas perguntas. Então, quem também estiver passando por perto, vem conhecer o grupo, que será muito bem-vindo e acolhido. O grupo é maravilhoso. Então, vamos lá? Vamos estudar? Nós somos o grupo de estudos das obras básicas. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. E nós estamos estudando no momento o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no capítulo 6º da Vida Espírita e no item Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Na semana anterior, nós chegamos até a pergunta número 247. Então, quem está chegando aqui pela primeira vez, vai nos vídeos anteriores aqui no canal, para poder prosseguir estudando com a gente. E hoje nós vamos continuar com a pergunta número 248. Bom, a leitura que eu faço aqui para vocês é da tradução do Livro dos Espíritos de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, que eu amo, e de casa vocês acompanham a leitura com a tradução que vocês tiverem. Então vamos lá? Vamos estudar. Pergunta número 248. Porque até a anterior, Kardec perguntou aos espíritos qual a forma que os espíritos veem, que enxergam a luz, se precisam da luz para enxergar, se no escuro conseguem ver. Foi onde nós paramos na semana anterior. Se os espíritos, ou seja, quando estamos na dimensão espiritual, porque espíritos somos todos nós, mas ele está perguntando aqui quando não estamos encarnados. Então, quando estamos na dimensão espiritual, se os espíritos podem se transportar, se ver lugares, 2 lugares ao mesmo tempo. Ficamos aí. Quem está chegando aqui agora, volta lá no vídeo anterior para ver o que foi que os espíritos responderam. E continuando agora, Kardec vai perguntar: o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Então, assim, quando nós estamos na dimensão espiritual, quando não estamos revestidos, usando uma roupa, que é o corpo físico, porque espíritos somos o tempo inteiro, desde o momento em que nos tornamos, somos imortais, não deixaremos mais de ser. Quando estamos na dimensão espiritual, em outras dimensões em que não estamos utilizando um corpo físico, nós vemos as coisas tão claras, tão distintas, quanto quando estamos encarnados? Resposta dos espíritos.
mas distintamente, porque a visão do espírito penetra o que a sua não pode penetrar. Nada obscurece. Então, se ver distintamente, de forma clara, muito mais distintamente, porque a visão do espírito é capaz de penetrar o objeto que está sendo visto e nada pode obscurecer essa percepção que o espírito vai ter daquilo que ele está olhando, daquilo que ele está vendo. Então, essa foi a pergunta 248. Aí, como nós estamos no item percepções, né? Sensações, Kardec agora perguntou várias coisas sobre a forma como os espíritos veem, enxergam. Se é usando o aparelho da visão apenas, como quando nós estamos encarnados, né? Porque se tapar quando estamos encarnados, o aparelho da visão a gente não consegue enxergar. Kardec perguntou tudo isso lá nas perguntas anteriores. Agora ele vai perguntar: o espírito percebe os sons? Agora ele vai partir para os sons. Como é a percepção quando não estamos encarnados, quando não estamos utilizando um corpo físico para nos representar, o corpo físico, desculpe. O corpo físico é um instrumento que o espírito se utiliza no seu aprendizado para poder se manifestar no mundo material. Como é que nós percebemos os sons quando não estamos com este corpo físico, quando não estamos utilizando? Lembrando que na dimensão espiritual nós também temos um corpo, né? Só que ele não é com essa matéria densa que é o nosso perispírito. Então é sobre isso que Kardec está perguntando. Como é essa percepção neste outro corpo, utilizando apenas esse outro corpo e não o perispírito e o corpo físico, que é o que ocorre quando estamos encarnados? Vamos ver qual foi a resposta que os espíritos deram sobre como se percebe os sons. Se percebe, né, os sons. Resposta: sim, e até aqueles que são imperceptíveis aos vossos sentidos imperfeitos. E aí a gente foi dar uma olhadinha assim, como é a nossa percepção auditiva. Eu deixei até aqui separado para ler para vocês, porque olha, gente, a importância de estudar a doutrina. A doutrina amplia o nosso conhecimento. Por isso que evoluir é ampliação de consciência, é adquirir habilidades, conhecimento. Então, quando os espíritos dão uma resposta dessa, para a gente entender melhor, vamos ver como é que, quando estamos encarnados, se dá a nossa percepção auditiva. E o que é que eu encontrei aqui? Que percepção auditiva é o processo de construção da representação mental provocada por um estímulo sonoro, de ruídos. E que o termo audição se refere ao sentido, isto é, a nossa capacidade fisiológica de perceber como entrada o som do ambiente o som proveniente do ambiente ao nosso sistema nervoso. Então, termo audição é o sentido, se refere ao sentido da nossa capacidade fisiológica, ou seja, do nosso corpo físico, de receber como entrada, ou seja, o som que entra do ambiente e leva isso ao nosso sistema nervoso. Então, sensações são os primeiros processamentos dos estímulos sonoros, ó. Por isso, estímulo sonoro se entende, olha a importância agora para a gente entender o que os espíritos disseram. Se entende o sinal acústico, isto é, a vibração mecânica do ambiente, situada em uma faixa de frequência e de amplitude mínima capaz de estimular o órgão sensorial da audição. Então, para que a gente escute, para que a gente registre o som ou o ruído, ela tem que estar situada em uma faixa de frequência de amplitude mínima
capaz de estimular esse órgão sensorial. Olha aqui, por que quando nós não estamos utilizando um corpo físico, nós escutamos mais, e até aqueles que são imperceptíveis. Por quê? Porque quando não estamos com um corpo físico, a nossa capacidade de identificar essas frequências, ela fica muito mais ampliada. Então, aquela frequência que vai ser mínima, abaixo do que o nosso aparelho fisiológico é capaz de perceber quando estamos encarnados, quando estamos na dimensão espiritual, nós identificamos. Então, podemos escutar coisas, frequências, perceber esses ruídos ou sons que, quando encarnados, o aparelho físico não era capaz de captar, por ser uma frequência, digamos assim, abaixo do que a capacidade necessária para que a gente escutasse. Então, olhe como faz sentido o que os espíritos respondem. É por isso que nós percebemos, porque essa capacidade de identificar essas frequências quando não temos um corpo físico, ela é ampliada. Mas essa pergunta, que é a 249, se o espírito percebe os sons, Kardec faz um complemento a ela com a 249A. A faculdade de ouvir, né? Agora nós estamos falando dos sons. Como a de ver está em todo o ser? Porque quando nós estamos encarnados, nós já vimos lá na pergunta que trata da visão dos espíritos. Encarnado, nós precisamos utilizar os órgãos da visão. Então, se tapar, a gente não enxerga. Kardec está perguntando, essa faculdade de ver e de ouvir nos espíritos, na dimensão espiritual, quando não estão encarnados, ela está restrita a esses órgãos? É isso que ele está perguntando. Ou está em todo o espírito? Resposta dos espíritos. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Então, ver, ouvir, são características que pertencem ao espírito, fazem parte. Não é algo adquirido, já faz parte do ser. Quando ele se reveste de um corpo material, ou seja, quando estamos encarnados, elas se manifestam pelos meios orgânicos. Aí necessita dos órgãos. Mas, no estado de liberdade, não estão mais localizados. Ou seja, a percepção se dá pelo corpo inteiro e não apenas. O espírito não vai ver apenas pelo olho, escutar apenas pelo ouvido. É como se ele visse e sentisse por todo o seu ser. Não está mais localizada. Que interessante. Muito, né? E para encerrar hoje, a gente vai ficar só com mais uma pergunta. Desde que as percepções são atributos do espírito, e a gente já viu lá, isso não só na pergunta 249, mas nas perguntas anteriores também, quando estava tratando da visão. Desde que as percepções são atributos, características do espírito, ele pode deixar de usá-las? Eu não quero usar isso não. É isso que Kardec está perguntando. Resposta dos espíritos. O espírito vê e entende apenas o que quer. Isto de uma maneira geral e, sobretudo, para os espíritos elevados, porque os imperfeitos ouvem e veem muitas vezes, malgrado a sua vontade, o que pode ser útil ao seu adiantamento. Então, a gente está sempre vendo aqui na resposta dos espíritos que essa capacidade de manejar a nossa vontade, as percepções, os atributos que nós temos, está diretamente vinculado ao nosso estado evolutivo. Quanto menos evolução, quanto menos nós já
ampliamos, já avançamos no nosso processo, estamos ainda com uma consciência mais limitada, um aprendizado ainda em construção, a gente vai ter a capacidade da gente poder gerenciar, da gente manejar as nossas características, os nossos atributos, elas são menores. A partir do momento em que nos elevamos através do nosso trabalho, das nossas experiências, das nossas escolhas, da integração das habilidades que nós vamos adquirindo em cada experiência reencarnatória e no retorno à dimensão, a dimensão espiritual, quanto mais nós vamos fazendo o nosso trabalho de nos burilarmos, de nos melhorarmos, né? Adquirindo habilidades, ampliando a nossa consciência, nos melhorando, porque estamos aprendendo cada vez mais, ou seja, nós vamos subindo degraus nessa jornada evolutiva do espírito. Então, quanto mais elevado, quanto mais perto nós estamos da condição que almejamos de nos tornarmos de primeira ordem, classe única, espíritos puros, espíritos elevados, espíritos de consciência plena, consciência crística, melhor a gente maneja tudo. Quanto menos nós estamos sujeitos como forma de aprendizado. Então, ele diz aqui, independente da vontade de se quer ver ou se não quer ver, se quer escutar ou não quer escutar, se for um espírito menos adiantado, estiver ainda numa condição muito inferior, a vontade não tem nenhuma utilidade, porque aquilo ali vai vir como aprendizado. Ok, meus amores? Então, a importância da gente conhecer, da gente procurar, né, nas informações que os espíritos estão dando aqui, nós irmos para outras fontes, ver como é que funciona a visão, a audição, para que nós possamos entender melhor as respostas dos espíritos, para isso nos auxiliar no nosso aprendizado atual, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa avançar, porque nós já vimos que quanto mais isso acontece, mais a gente maneja todo o potencial que nós temos, que é uma característica que pertence ao ser, mas que a gente só vai poder usá-las com propriedade, ampliando cada vez mais o seu uso quando nós estivermos mais avançados. Então, mãos à obra, ok? Vamos ficar por aqui com a pergunta número 250. Então, nós tivemos hoje da 248 até a 250, né? Isso mesmo, né? 250, para refletirmos durante toda essa semana, porque nós temos um encontro marcado toda quarta-feira, às 19 horas, aqui nesse formato, mas também de forma presencial, na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, que quem estiver passando por perto, será um prazer conhecer vocês, ok? Então, vamos lá? Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão e aprendizado. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Hoje o beijo é especial, né? Vai ser para a Railda e, claro, um beijo no coração de todos vocês e até a semana que vem.